Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma live Aprendendo com André Luiz, nessa quarta-feira, hoje, dia 8 de novembro de 2003. Hoje o nosso estudo vai ser o tema Quem Semeia Colherá, que é o capítulo 40 do livro Nosso Lar, psicografia de Chico Xavier, André Luiz, através de Chico Xavier. Então, hoje eu vou fazer uma prece que também foi André Luiz que passou através do Chico. Senhor Jesus, dai-nos o poder de operar a própria conversão, para que teu reino de amor seja irradiado do centro de nós mesmos. Contigo em nós, converteremos a treva em claridade, a dor em alegria, o ódio em amor, a descrença em fé viva, a dúvida em certeza, a maldade em bondade, a ignorância em compreensão e sabedoria, a dureza em ternura, a fraqueza em força, o egoísmo em cântico fraterno, o orgulho em humildade, o torvo mal em infinito bem. Sabemos, Senhor, que de nós mesmos somente possuímos a inferioridade de que nos devemos desvencilhar, mas unidos a Ti, somos galhos frutíferos na árvore dos séculos, que as tempestades da experiência jamais deceparão. Assim, pois, Mestre amoroso, digna-te amparar-nos, a fim de que nos levemos ao encontro de Tuas mãos sábias e compassivas, que nos erguerão da inutilidade para o serviço da cooperação divina, agora e para sempre. Assim seja. Então, hoje, o capítulo 40, ele fala, né, quem semeia, colherá. E ele começa assim: eu não sabia explicar a grande atração pela visita ao departamento feminino das câmaras de retificação. Falei a Narcisa do meu desejo, prontificando-se ela a satisfazer-me. Quando o pai nos convoca a determinado lugar, disse bondosa, é que lá nos aguarda alguma tarefa. Cada situação na vida tem finalidade definida. Não deixe de observar este princípio em suas visitas aparentemente casuais. Desde que nossos pensamentos visem a prática do bem, não será difícil identificar as sugestões divinas. Então, ela estava falando para ele, né, que esse desejo, essa vontade que ele tinha de ir até essa câmara lá feminina é porque algo, né, uma experiência, alguma coisa levava ele lá, porque era preciso, né, a presença dele naquele lugar. E outra coisa interessante, né, que ela fala, nos alerta, né, para que nós tenhamos sempre essa observação, né, por que será que eu estou indo em tal lugar, por que será que eu estou sendo direcionada para ir em determinado trabalho, visitar determinada pessoa, conversar com determinada pessoa, por que será que essa pessoa foi conversar comigo, não foi conversar com outra pessoa, né, que aprendizado eu tenho nessa troca de informações, ou de conversa, ou alguma coisa com essa outra pessoa. Então, que tudo isso faz parte do nosso aprendizado, e que se nós estivermos atentos a isso, nós poderemos aprender muito mais com as nossas experiências. E aí eu deixo aberto, se alguém quiser fazer algum comentário. Pode falar, Maurício. Eu acho que dois trechos me chamaram a atenção, que é grande atração. Então ele tinha uma força que chamava ele naquela direção, ele não sabia o motivo. E eu gostei da colocação dela, que são para aproveitar para aprender e que são aparentemente casuais, né? Então, o que você falou, as coisas se encaminhando, né? É o fluxo da vida, seguindo o curso do rio, e você perceber que fluxo é esse, né? Sim. A Ana tinha levantado a mão, Ana? Pode falar, Ana. Sim, só para reforçar o que você disse, né, Abadia, porque a gente tem que ficar atento a essas intuições que a gente tem, e eu falo por causa própria. Às vezes que eu não segui minha intuição, não foi o que realmente eu gostaria de ter feito. Então, a gente tem que prestar atenção mesmo, tem que fazer com que se realize aquilo que você está mais impulsionado a fazer naquele momento.
que aí você vai ajudar, vai se ajudar, e não esquecer desse ensinamento. É só essa observação mesmo. Obrigada. Obrigada, Ana. Inclusive, né, até aquelas coisas que são desagradáveis, né, porque até aquelas conversas, aqueles encontros que são desagradáveis, mas eles também é ali para a gente ir exercitando, né, a nossa paciência, muitas vezes, né, para a gente exercitar a compreensão de muitas coisas, até para a gente perceber o que nós ainda não dominamos dentro de nós, né? Às vezes a gente quer só aqueles encontros bons, mas tem aqueles encontros que são para nós percebermos, conhecer um pouco mais de nós mesmos, o que nos irrita, o que faz com que nós perdemos a paciência, muitas vezes, com o outro, para que a gente vá, né, trabalhando essa situação dentro de nós, para que a gente vá se modificando algo que a gente dá conta, né, no momento, né, porque nem tudo nesse momento, a gente dá conta de realizar, mas aquilo que tiver ao nosso alcance, a gente vai percebendo, falando, poxa, eu preciso trabalhar nesse ponto aqui. Mais alguém? Pode passar, então, Paulo. No mesmo dia, a enfermeira acompanhou-me à procura de Nemésia, prestigiosa cooperadora naquele setor de serviço. Não foi difícil encontrá-la. Filas de leitos muito alvos e bem cuidados exibiam mulheres que mais se assemelhavam a frangalhos humanos. Aqui e ali, gemidos lancinantes, acolá, angustiosas exclamações. Nemésia, que se caracterizava pela mesma generosidade de Narcisa, falou com bondade. O amigo deve estar agora habituado a estes cenários. No departamento masculino, a situação é quase a mesma. E fazendo um gesto significativo, a companheira acentuou. Narcisa, faça o obséquio de acompanhar nosso irmão e mostrar os serviços que julgar convenientes ao aprendizado dele. Fiquem à vontade. Minha amiga e eu comentávamos a vaidade humana, sempre ativa aos prazeres físicos, enumerando observações e ensinamentos, quando atingimos o pavilhão 7. Localizavam-se ali algumas dezenas de mulheres em leitos separados, um, a regular distância. Estudava eu a fisionomia das enfermas, quando fixei alguém que me despertou mais viva atenção. Quem seria que era a mulher amargurada, de aparência original? Velhice que parecia prematura tipificava-lhe o semblante em cujos lábios pairava um ricto misto de ironia e resignação. Então, ali, né, quando ele adentra esse pavilhão 7, ele já vê, né, aonde é que estava o aprendizado dele, aonde é que estava aquela curiosidade, entre aspas, né, aquele desejo, aquela fixação, né, de entrar naquele lugar. Ali ele já começa a despertar, e ele vê que aquela pessoa já chama a atenção dele, né, que ele precisa, né, parar ali para verificar o que está acontecendo com aquela pessoa. E eu estava observando assim, ver que o ensinamento de André Luiz, né, desde que ele chegou ali, os auxílios que ele teve foi sempre de mulheres, né. Primeiro foi a mãe do Lísias, a dona Laura, né, depois a Narcisa, claro que teve as intercessões, né, desses homens aí no mais, ele trabalhou a maior parte junto com essas mulheres, quer dizer, provavelmente o aprendizado dele, né, ou aquilo que ele deixou falho, né, aqui na vivência dele no plano físico, tinha mais a ver, né, com as mulheres, com talvez o desrespeito, uma série de coisas, apesar que ele tenha sido, né, enquanto esposo, né, ele foi legal com a esposa dele, ele também enquanto pai, né, enquanto pai também ele teve essa responsabilidade, mas ali o aprendizado dele era muito ligado junto com essas mulheres, né, e aí ele verifica, e aí mais para frente a gente vai ver, né, quem era essa pessoa que chamou a atenção de André Luiz, e eu deixo se alguém quiser comentar algo. Ou se quiser que passe o outro slide, não sei, para complementar, né, que aqui ficou um pouco... Pode passar, né, Paula? Isso. Os olhos, embaciados e tristes, mostravam-se defeituosos. Memória inquieta, coração oprimido. Em poucos instantes localizei-a no passado.
Era Elisa, aquela mesma Elisa que conhecera nos tempos de rapaz. Estava modificada pelo sofrimento, mas não podia ter quaisquer dúvidas. Lembrei perfeitamente o dia em que ela, humilde, penetrara em nossa casa, levada por velha amiga de minha mãe, que aceitou as recomendações trazidas, admitindo-a para os serviços domésticos. A princípio, o ritmo comum, nada de extraordinário. Depois, a intimidade excessiva de quem abusa da faculdade de mandar e da condição de servir alguém. Elisa pareceu-me bastante leviana, e quando a sós comigo, comentava sem escrúpulo certas aventuras da sua mocidade, agravando com isso a irreflexão de nossos pensamentos. Recordei o dia em que minha genitora me chamou a conselhos justos. Aquela intimidade, dizia, não ficava bem. Era razoável que dispensássemos a generosidade afetuosa, mas convinha pautar nossas relações com sadio critério. Entretanto, estouvadamente, levara eu muito longe a nossa camaradagem, sob enorme angústia moral, abandonou Elisa mais tarde a nossa casa, sem coragem de me lançar em rosto qualquer acusação. E o tempo passou, reduzindo o fato, em meu pensamento, a episódio fortuito da existência humana. No entanto, o episódio, como alguma coisa da vida, estava também vivo. À minha frente tinha Elisa, agora vencida e humilhada. Por onde vivera a mísera criatura, tão cedo atirada a doloroso capítulo de sofrimento? Então, aqui ele está confessando, ele lembrou, né, que ele abusava dela, né, abusou dela, e geralmente naquela época que André Luiz viveu, isso era bem comum, assim, eu vejo pelos comentários das pessoas que viveu há mais tempo, né, que era, assim, pelos estudos, né, eu, enquanto professora de história, que isso era comum, né, os filhos das patroas abusar, né, das empregadas, eles achavam, né, que a empregada era um objeto, né, deles, e que ali eles realizavam, né, os desejos deles em cima daquela pessoa, isso era muito comum nessa época. E é isso, eu deixo, se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade. Pode falar, Maurício. Eu não sei quanto à parte histórica, mas me pareceu inadequado esse tipo de coisa, lógico, mas me pareceu que havia uma, né, assim, um estímulo mútuo para isso. Não sei quem deu o primeiro tapa, né, mas ele coloca, né, que contava as experiências da mocidade, certas aventuras de sua mocidade, agravando com isso a reflexão de nossos pensamentos. Ele foi bem eufêmico, né? Os dois jovens lá, né? Sim. E, enfim. Mas aí o que chama atenção lá na consciência dele era porque ela, né, que sofreu as consequências, né, que ela já foi despedida, ela foi embora como se ela fosse a responsável 100%, né, pela situação que estava acontecendo lá, e como se ele não tivesse, né, participação nenhuma. Foi nesse sentido que eu vi que ele ficou, né, que a consciência dele não ficou tranquila por conta disso. E ela, por outro lado, ela foi embora humilhada, ela jamais teve coragem, né, de acusar ele também na frente, dizer, né, que ele, né, também, que eram os dois, né, que era responsável por essa situação. Um certo preconceito, um certo machismo até, né? Sim. Da mesma forma quando você tem um adultério, assim, mas ela que saiu com um cara que era casado, mas e o sujeito? Ele é inerte, né, não tem escolha, são os dois, né? Mas, de fato, ela saiu mais prejudicada, né? Sim, e até há pouco tempo eu ainda ouvi essa mesma história, quando eu falo para você que, assim, não estou falando que é correto, estou falando que para aquelas pessoas naquela época, eles faziam muito, tinha muita essa atitude,
mas eu ainda ouvi há algum tempo atrás, que não faz tanto tempo assim, uma pessoa dizer, mas era ela que corria atrás dele, quer dizer, a mãe sempre justificando o papel do filho, né? Mas ela corria atrás dele, então por isso aconteceu isso, entendeu? Hoje a gente ainda, se brincar, provavelmente ainda é capaz de ouvir algumas histórias assim, parecidas. Mais alguém? Isso aí reflete Só um momentinho aqui que saiu o slide aqui. Aí. Isso reflete a evolução da nossa sociedade, né, da época. A fragilidade, sempre a exploração da miséria, da pobreza, né? Essas jovens, elas eram levadas a esses lares, assim, pela sua fragilidade, às vezes adoção, a própria necessidade do trabalho. Então, elas ganhavam acesso a esses lares com uma situação frágil, né, de pobreza, e geralmente esses lares com pessoas mais esclarecidas. Então, existia uma relação de poder ali que acabava levando a essa situação. Você que estuda história, isso é mais claro, né? Sim. Mas é mais ou menos isso. Agora, eu estava aqui pensando um pouquinho, é só uma reflexão, queria a opinião de vocês. A diferença entre intuição, quando a Ana até pensou ali em intuição, né? Ele se sentia atraído para ir lá no pavilhão 7. Então, ele tinha uma atração, sei, se física no sentido perispírito dele, mental, é uma atração. Se isso seria vamos dizer assim, uma intuição mesmo, ou seria uma inspiração. Vamos dizer assim, uma força... Inspiração, né? Você está falando? Não, uma força, vamos dizer assim, até mesmo de relação física, né, aquelas relações que existem kármicas, né, de atração das coisas, se atraírem, ou seria intuição mesmo, né? Eu acho interessante essa questão. Que intuição, o que é? O Adão pode estar aí, ele pode me explicar melhor, mas a intuição é aquela certeza que você tem... Que vem da alma, né? Da alma, do eu superior, né? Aquela certeza que você tem de algo, em relação a algo. Ali me pareceu que ele usa a palavra atração como se fosse, assim, uma coisa mais ao nível, assim, dos corpos sutis deles, entendeu? De alguma coisa ao nível causal mesmo, de haver um encontro para uma reparação ali. Não sei o que vocês acham. Eu fiquei realmente em dúvida, assim. Porque ali ele está sendo preparado, né? Ele está sendo preparado para trabalhar mesmo essas questões dele, né? Você vê que veio primeiro aquele seu Silveira, né? Que ele encontrou para resolver a pendenga que ele tinha. Aí ele encontra a Elisa, né? Minha pergunta é assim, eu vou reformular ela aqui um pouquinho, vou ver se eu entendo melhor. Se você, por algum motivo, encontra alguém e existem aquelas forças, né, que a gente não sabe muito bem explicar, que você tinha uma relação do passado, vocês precisavam se encontrar. Isso não é intuição? Você não viu o que ela mesma falou, que nada é por acaso quando a gente quer, ela mesma explicou lá atrás, né, que acho que é a Narcisa, né, que explicou lá, que nada é por acaso, que ele não estava indo lá por acaso, mas é porque, né, ele ia descobrir o porquê, né, que dessa vontade, quer dizer. Então, ela mesma, já de uma certa forma, ela já respondeu, né, que era porque ele tinha mesmo que deparar, né, com aquela situação. Agora, se a intuição estava no meio, eu não sei, o Adão, quem sabe... Por outro lado, eu acho que também a intuição, ela pode estar juntas também, né? Sim, pode estar também, sim, exatamente. As coisas, elas podem... As duas coisas juntas, né? Mas não era só a intuição, pelo que ela fala ali, né? Ela fala, não é por acaso, né, que as coisas acontecem. A Márcia pediu para falar, pode falar, Márcia. Depois o Adão, se quiser completar aqui para esclarecer um pouco mais. Boa noite, amigos. Eu acho interessantíssima essa situação, porque existe uma atração tão grande entre aqueles que já, entre nós e aqueles que nós já convivemos, de uma forma benéfica ou não,
tenha sido um bom relacionamento ou não, eu acho impressionante isso. Como que existe essa atração? Porque também acredito que nós nos servimos da intuição para localizá-la, mas existe uma atração atávica, assim, é uma coisa interessantíssima isso, que nos atrai para pessoas, para situações, para fatos, para circunstâncias. Eu acho que isso o tempo todo, a nossa energia vai movimentando e nos puxando, né? Quando acredito, como o André Luiz, no mundo espiritual, isso deve ser mais palpável ainda. Né? Mais Aqui no nosso sutil. mundo, a gente se perturba um pouco com o dia a dia, mas no mundo espiritual, isso deve ser mais evidente. Tanto é que, muitas vezes, eu acho que é pela vibração, pela energia, não sei te falar, mas que existe essa atração impressionante, isso é uma realidade. É o chamado cordão energético, né? O Vanderlei que fala muito nisso, né? Que todo relacionamento que a gente tem com uma determinada pessoa, a gente cria esse cordão energético, e ele fala que esse cordão, ele nunca se rompe, ele pode ser limpo, por exemplo, nessa questão aqui, ó, ela tinha muita raiva dele lá no passado, por conta disso, essa história toda, aí ele pode limpar essa energia densa, mas cortar esse cordão, ele fala, né, que não tem, que não é cortado esse cordão energético que a gente liga com as pessoas. A Mauri pediu para falar, depois o Paulo fala, pode falar, Mauri. Eu concordo com a Márcia, eu acho que é mais vibracional, tal qual ressonância, né? A cantora grita na mesma frequência da taça, eles entram em ressonância e fazem essa conexão, arrebenta a taça, né? Gostei dessa teoria da ligação, que faz sentido na minha maneira de ver essa congregação de todas as criaturas entre si, com o Criador, né? Isso é o futuro, sabe-se lá daqui quantos bilhões de anos vai haver essa congregação. Então, não sei se toda pessoa que você tem um vínculo vai criar esse cordão, e se é que ele já não existe, né, pela centelha divina, partícula divina que habita em todos, né, mas talvez já exista esse vínculo, mas eu acho que é ressonância, eu acho que é vibracional mesmo, ele simplesmente seguiu para o que precisava seguir, para o que estava vibrando dentro dele e o que estava vibrando dentro dela. Paulo? Então, puxando para esse negócio do cordão energético que a Batia falou, isso está dentro mesmo daquilo que os físicos chamam de entrelaçamento quântico, né? Na verdade, todos nós já estamos relacionados, todos já estamos ligados de alguma forma nessa questão de uma energia cósmica, de um princípio criador de Deus e tudo mais. Mas acredito que quando as pessoas elas entram em contato, deve existir alguma forma nesse entrelaçamento quântico que modifica essa energia e aí cria esse cordão, modifica alguma coisa. A mesma coisa que a mãe, quando tem ali, está gestando, está crescendo, ela vai estabelecendo esse entrelaçamento quântico, e como fica muito tempo, ela estabelece uma relação extremamente forte com a criança, energética mesmo. Então, eu acho que a atração que ele estava sentindo ali é porque o corpo perispiritual sente com a relação de energia, ela é muito mais forte, né? Muito mais, a vibração, assim, a relação energética é muito mais intensa. Então, eu acredito que é nesse sentido mesmo que vocês estão falando. E eu acredito que a intuição é uma energia ali que é a força, né? A força que equilibra tudo, que acaba movendo ele, né? A vontade, né? De resolver aquilo. Mais alguém? Então pode passar, Paulo, se ninguém mais vai se manifestar. De onde vinha? Ah, naquele caso, não me defrontava o Silveira, perto de quem pudera repartir o débito com meu pai. A dívida agora era inteiramente minha. Cheguei a tremer, envergonhado da exumação daquelas reminiscências, mas, qual criança ansiosa de perdão pelas faltas cometidas, dirigi-me a Narcisa, pedindo orientação.
Eu mesmo me admirava da confiança que aquelas santas mulheres me inspiravam. Talvez nunca tivesse coragem de pedir ao ministro Clarencio as elucidações que pedira a mãe de Lísias, e possivelmente outra seria minha conduta naquele instante se tivesse Tobias a meu lado, considerando que a mulher generosa e cristã é sempre mãe. Voltei-me para a enfermeira, confiando mais que nunca. Narcisa, pelo olhar que me endereçou, parecia tudo compreender. Comecei a falar, contendo o pranto, mas, a certa altura da confissão penosa, minha amiga obtemperou. Não precisa continuar. Adivinhe o epílogo da história. Não, não se entregue a pensamentos destrutivos. Conheça o seu martírio moral de experiência própria. Entretanto, se o Senhor permitiu que reencontrasse agora esta irmã, é que já o considera em condições de resgatar a dívida. Então, aqui achei interessante, né, que ela fala, né, quer dizer, que a gente só encontra esses seres, né, que a gente tem alguma questão para resolver quando nós estivermos preparados também para resgatar essa dívida, ou seja, se aquela pessoa, se os dois ainda estivessem, né, naquela mágoa profunda, naquela raiva, no ódio, ou sei lá o quê, ou naquela vaidade de eu sou melhor do que o outro, quer dizer, não era ainda tempo de se encontrar, por quê? Porque não ia resolver, pelo contrário, muitas vezes as questões, elas se aprofundam ainda mais. Eu me lembro que quando eu participava dos Rosa Cruzes, eu nunca me esqueci desse ensinamento que assim, a gente chamava de mestre, né, o coordenador lá dos Rosa Cruzes, ele falou um dia assim, que se a gente está vivendo uma situação que vê que aquela situação vai piorar ao invés de resolver, que vai acrescentar mais ainda do que parar naquele ponto ou de que resolver, é melhor que a gente deixe para resolver num outro momento da nossa vida. Porque senão nós vamos aumentar ainda mais aquela situação. Quer dizer, se eu vou procurar conversar com uma pessoa que ainda está com raiva de mim, que ainda não quer me ouvir, que ainda não aceita de forma alguma uma conversa, um pedido de desculpa, uma confissão de que eu errei e que eu quero agora reconciliar com você, aquela pessoa vai ficar com mais raiva ainda, e aquela raiva ela vai vibrar num tom muito mais alto ainda dentro daquele ser. Então, quando ela fala isso, com bastante sabedoria, né, que ela fala, que é porque Deus já sabia que os dois já estavam no ponto, né, de ter condições, ter capacidade de resolver aquela situação entre eles. E aí eu deixo para comentário de vocês. Pode falar, Mauri. Ele fala das mulheres com essa característica feminina de acolhimento, de complacência, de amorosidade. Não que o homem não tenha isso, mas ele fala que é ficar sem jeito na frente dos homens aí. E aí eu vi mais, não como machismo, mas como no sentido energético e psicológico, de as mulheres terem mais essa capacidade, como regra, de abarcamento, de acolhimento, de amparo. Isso é muito mais feminino, né, em termos psicológicos, do que masculino. Márcio. Uma coisa que é muito certa. Conforme nós vamos nos preparando emocionalmente, espiritualmente, as situações que nós já temos condições de resolver, elas vão aparecendo, né? É impressionante isso. Seja de uma forma ou de outra, parece que circunstâncias que antes a gente não poderia lidar, mas agora a gente já pode lidar, vão aparecendo, vão retornando na nossa vida, para que a gente tenha a oportunidade de ressignificar, de reavaliar, de mudar. Eu acho isso uma coisa que acontece o tempo todo, pelo menos eu verifico. O que vocês acham? E tem aquela outra vertente que fala também, mas daí você resolve em você, né, e é problema do outro, né, o outro se ficar com raiva, que não perdoar, mas é problema dele, mas você trabalhou o seu perdão, quer dizer, mas aqui ela está mostrando que é mais importante ainda os dois estar prontos para se curar, né, do que só eu me curar sozinha. Existe essa questão também, né, mas se os dois estar preparados para se curar, é melhor do que só um, né, se curar e o outro ficar doente. Pode falar, Márcio.
Eu concordo, porque não basta apenas a gente. O perdão é importantíssimo, é fundamental. Porém, existe uma outra etapa que chama reparação, o reequilíbrio, né? Você pode perdoar, ter sido perdoado, mas isso não te isenta da necessidade de reequilibrar a situação. Se a gente prejudicou de alguma forma alguém, a situação vem de certa maneira, que a gente possa também, além do perdão, ter a reparação, né? Eu acho que é bem importante. Ana, pode falar, Ana. Eu lembro, há pouco tempo, nós tivemos uma live, eu não sei quem que fez a live, que comentou que Chico Xavier tinha inimigos de muitos anos ainda. Sim. Então, vem muito a calhar o que a gente está conversando, porque às vezes você se prepara, você perdoa a pessoa, mas a pessoa demora muitos anos para perdoar. E aí só um comentário, porque se Chico Xavier, a pessoa que ele talvez tenha ofendido, não tenha ainda perdoado, então talvez é necessário realmente esperar o momento do outro para que haja esse entendimento do outro, né, e assim oferecer o perdão. Isso. E é importante você ter apaziguado, sim, né, a sua consciência, você ter já tido consciência, né, daquele seu erro, de você já ter se harmonizado, né, a sua parte, mas esse só vai se concretizar realmente quando as duas partes, né, estiverem nesse ponto. É o mesmo que aconteceu lá com aquela história do Divaldo, né, daquele pessoa que acompanhou ele anos e anos ali, né, tentando atrapalhar, só foi o momento da reconciliação quando a mãe dele, enquanto criança, né, quando reencarnou, foi ali para os braços dele, né, para ser acolhida, e quando ele viu que o Divaldo que amava a mãe dele, aí ele realmente ele deixou, né, deu aquela abertura, né, ele conseguiu, né, perdoar, né, o Divaldo. Então ali, quer dizer, o Divaldo com certeza não tinha nenhum um vesquício mais, provavelmente, né, do que aconteceu lá no passado. Mas ali houve uma reintegração, né, das duas partes, um com o outro. Mais alguém? Aqui no final, é exatamente o resumo que vocês estão falando aí. O Senhor permitiu que ele reencontrasse essa irmã, que ele já estava preparado. Então, houve uma autorização, porque ele já estava em condições, né, de recebê-la, que já consideraram condições de resgatar a dívida. Interessante aqui, Márcia, que você estava falando, que aqui ele já fala em resgatar a dívida aqui. Parece que terminou aqui, viu, Márcia? A necessidade do reparo, né? Ele já vai resgatar, ele vai reparar aquela condição, a situação que ele equilibrou, ele vai trazer o equilíbrio de novo, né? Não, mas ele vai reparar com a própria pessoa ali mesmo, já. Tudo que vem à luz, em luz se transforma. Vendo a minha indecisão, prosseguiu. Não tema, aproxime-se dela e conforte-a. Todos nós, meu irmão, encontramos no caminho os frutos do bem ou do mal que semeamos. Esta afirmativa não é frase doutrinária, é realidade universal. Tenho colhido muito proveito de situações iguais a esta. Bem-aventurados os devedores em condições de pagar. E, percebendo minha resolução firme de empreender o necessário ajuste de contas, acentuou: vamos, mas não se dê a conhecer, por enquanto. Faça-o depois de beneficiá-la com êxito. Isso não será difícil, pelo fato de continuar ela em cegueira quase completa, temporariamente. Pelas forças que a envolvem, noto-lhe a triste característica das mães fracassadas e das mulheres de ninguém. Então, aqui ela vem falando, quer dizer, como ela estava praticamente cega, não era difícil ele servi-la, né, sem antes falar quem ele era, para ir preparando, né, todo o terreno ali, para que depois, que aquela semente que ele tivesse semeado, que ela frutificasse. E aqui ele dá a entender, assim, não sei se foi impressão minha, quando fala assim, ó, pelas forças que envolvem, noto a triste característica das mães fracassadas e das mulheres de ninguém. Ou seja, se não foi
ali através do relacionamento que ela teve com ele, né, mas foi com outros, né, que provavelmente alguém, né, não nasceu nessas relações que aconteceu, talvez com ele mesmo, né, ou talvez com uma outra pessoa. É o que deixei assim, que eu percebi, né, e que transpareceu, mas de repente foi só impressão minha. Aí eu deixo o comentário de vocês. Pode falar. Ele é bem eufêmico e delicado, né, para dizer que eles tiveram um caso e tudo mais, né, que houve esse aliciamento dele aí, enfim, ela também conversava daquelas, mas talvez sim, seja uma maneira eufêmica, mulheres de ninguém, eu não sei se isso é um eufemismo para prostituição, né? Sim, eu acho que sim, provavelmente. E mães Na verdade, fracassadas. mães fracassadas, não sei se ele está fazendo referência a uma má educação, abortamento, né? Eu acho que é abortamento, provavelmente. E também, eu ia falar outra coisa. Que ela depois comenta adiante sobre sífilis, né? Sífilis é doença sexualmente transmissível, né? Pode ter congênita, mas assim, é provável mesmo, né? Que tenha se desviado aí no caminho da sexualidade, né? Pode passar, Paulo. Aproximamo-nos, tomei a iniciativa da palavra confortadora. Elisa identificou-se dando o próprio nome e prestando de boa vontade outras informações. Havia 3 meses que fora recolhida às câmaras de retificação, interessado em castigar a mim mesmo, diante de Narcisa, para que a lição me penetrasse na alma com caracteres indeléveis, perguntei: e sua história, Elisa? Deve ter sofrido muito. Sentindo a inflexão afetuosa da pergunta, sorriu, muito resignada, e desabafou. Para que lembrar coisas tristes? As experiências dolorosas ensinam sempre, objetei. Esse é o último. Não. Não, tem mais um, né? Como ouvi Posso disso... falar só? Pode, Posso falar claro. assim, não? Eu esqueci de falar que, assim, a importância em relação ao anterior, né? Você vê que foi um fato que eles acabaram tendo um caso lá e se relacionando, ela foi mandada embora, e isso foi fundamental para todo o restante do desenvolvimento da encarnação A vida dela. dela, sim. Então, às vezes, como um fato, uma chavinha que tanto que você mexe para um lado quanto para o outro, pode ser assim, às vezes você fala uma coisa e a pessoa ouve ou toca a pessoa de uma maneira profunda e aquilo muda positivamente a vida dela e ela passa a enxergar o que aconteceu, aquela situação ou uma dificuldade que ela tinha de uma outra maneira, e o contrário também, né? Você vê a responsabilidade que a gente tem não só nas nossas vidas, mas Na vida dos nas outros. nossos pares, os dia a dia, né? Sim, porque provavelmente quando ela foi mandada embora, né, talvez não conseguiu outro emprego ou qualquer coisa, né, e daí se já tinha, muitas vezes, né, pela conversa deles, ela já tinha um certo, vamos supor assim, uma certa tendência, às vezes, né, para aquela situação lá, e, né, foi a gota d'água, né, para que ela se desviasse do caminho. Se ela tivesse ficado lá, né, quer dizer, poderia ter sido uma história diferente, ou não também, né, a gente não sabe, mas pelo menos ele se sentiu provavelmente culpado também, mais por isso. Pode passar, né, Paulo? Comovidíssimo até as lágrimas, perguntei: e ele? Como se chama o homem que a fez tão infeliz? Ouvia, então, pronunciar meu nome e de meus pais. E você o odeia? Indaguei, encabrunhado. Ela sorriu tristemente e respondeu: no período do meu sofrimento anterior, amaldiçoava-lhe a lembrança, nutrindo por ele um ódio mortal. Mas a irmã Nemésia modificou-me. Para odiá-lo, tenho de odiar a mim mesma. No meu caso, a culpa deve ser repartida.
Não devo, pois, recriminar ninguém. Aquela humildade sensibilizou-me, tomei-lhe a destra sobre a qual, sem que o pudesse evitar, rolou uma lágrima de arrependimento e remorso. Ouça, minha amiga, falei com emoção forte. Também eu me chamo André e preciso ajudá-la. Conte comigo, doravante. E sua voz, disse Elisa, ingenuamente, e sua voz, disse Elisa ingenuamente, parece a dele. Pois bem, continuei comovido até agora. Não tenho propriamente uma família em nosso lar, mas você será aqui minha irmã do coração. Então, vê que quer dizer, até aquele momento, porque a irmã Nemésia, né? Não sei se eu errei o nome dela. Nemésia, quer dizer, então ela, até ela chegar ali ela foi para o umbral, quando ela estava lá no umbral, ela ainda tinha esse ódio mortal dele, porque ela fala que foi a Nemésia, né, que é essa irmã que já estava lá na Câmara de Retificação, que conversou com ela, ou seja, então isso era bem recente, né, quando ela chegou ali, que fazia o quê? Parece 5 meses, né, que ela estava ali, quer dizer, quando ela chegou ali, que ela tomou consciência que ela também tinha uma parte, né, dessa responsabilidade, que a responsabilidade não era só do outro, né, 50% da responsabilidade era dele, 50% era dela. Quer dizer, então a coisa era bem recente nessa essa tomada de consciência dela ainda. E aí eu deixo com vocês, se alguém quiser fazer algum comentário a mais, fique à vontade. Paulo. Você falou bem, Abadia. Parece que essa situação dela foi o motivo em que ela ficou. Ela pode ter colocado aquela situação lá na juventude dela como o principal fator que desequilibrou toda a vida dela, então ela ficou fixada naquilo, com a origem do mal, do desencaminho da sua vida, da desgraça da sua vida, que levou à prostituição, etc, etc. Muitas vezes a pessoa culpa um determinado ponto na vida, né? Sim. Agora, interessante que a Nemésia parece que já vinha falando com ela, né? Já conhecia a história dela. E possivelmente ela já conhecia a história dela e do André também. Agora ficou claro para mim aqui Sim. que ela já sabia. Então, essa questão, parece que a própria Nemésia influenciou ele um pouco para aquela atração dele lá pela Câmara de Retificação. Provavelmente, né, e não foi por acaso que ela foi também lá para o nosso lar, né, no mesmo lugar dele, mas provavelmente, porque quando ela conversou com ela, provavelmente ela já viu, né, depois da conversa, que ela já tinha, né, apaziguado, e pela tristeza e o sofrimento dela, ia ajudar, né, ela ter ali na frente com ele, né, frente a frente com ele, resolver a situação. Pode falar, Maurício. Sabe o que eu me lembrei? Que eu fiz uma metáfora aqui, um paralelo com a reencarnação. Porque o fato de ela não se lembrar momentaneamente, ela está com o olho embaciado, né, embaçado, cega, possivelmente pela sífilis, que ainda está repercutindo no corpo espiritual dela, e ela não reconheceu. E quando você volta encarnando da mesma maneira, às vezes você vem e esquece, às vezes, a maioria das vezes, né, quase sempre. Então você não lembra que seu pai, que sua mãe, que seu irmão, que você enfiou a espada em não sei quem, que você maltratou o outro. Então existe essa bênção, né, do esquecimento temporário, que faz com que a gente possa se aproximar. É exatamente o que ele está fazendo. Ele está ali conversando e está, puxa vida, e ela talvez um pouco atordoada, sem perceber, puxa, até a voz é parecida, o Até o nome, a nome, voz, a voz, o né, o nome. perfume é o mesmo, né? Enfim, mas é interessante essa possibilidade, né, de reencontrar e reconciliar. E essa oportunidade, né, essa bênção, né, que é proporcional, né, no momento desses encontros, né, para tentar resolver as questões. Mais alguém? Ainda tem um pedacinho aqui. O Adão, pode falar.
Acho que está com o microfone. Só abrir o microfone, Adão. Ouvindo Isso. os comentários de vocês, boa noite a todos. Eu estava refletindo em relação a duas situações aí que ocorrem, três. Esses reencontros, eles vão acontecer sempre. Mesmo quando nós estamos encarnados, nós vamos reencontrar aqueles a quem nós criamos alguma situação de desafeto, prejuízo, seja aqui encarnado ou no campo astral. Quer dizer, eu estou encarnado e eu reencontro no campo astral essas vítimas dos meus atos. A gente fala que são os obsessores, mas na realidade são vítimas de nós mesmos. Para o trabalho da reconciliação. Alguém vai dizer assim, mas as pessoas não os veem. Mas a existência, ela não está presa aqui na matéria. Durante o sono, em estados de meditação, nós entramos em relação com eles. E ao longo da vida, essa reconciliação vai sendo possibilitada. Nem sempre ela acontece. Nós podemos melhorar muito, fazer o nosso trabalho do perdão, mas os outros, eles podem não nos perdoar. Muito bem. A caminhada segue. O Amaury fez um comentário sobre a questão da conexão. Realmente, nós estamos todos conectados uns aos outros, mas não percebemos nesse estágio essa conexão. Quando atingimos um nível que a gente fala em outros estudos, chama consciência crística, nós vamos perceber que estamos conectados a todos e a Deus. Isso é um fato. Ninguém está separado, mas a maioria não percebe. Acredita ser separado um do outro. O terceiro ponto é em relação à questão da intuição e da inspiração. O que aconteceu ali é o que acontece com muitos no mundo espiritual, no mundo astral. Vão reencontrando várias circunstâncias e pessoas que conviveram com eles. Muitas vezes não foi naquela última existência. Esse reencontro é possibilitado. Primeiro, a intuição leva, sim, o eu superior da pessoa, que é um outro nível dela mesma, conduz a isso acontecer para reparar uma situação. Outras vezes, acontecem os dois aspectos, essa intuição e a ação de seres superiores. Estão fazendo com que, no caso, André Luiz fosse reparando as situações anteriores dele. O caso dele é o caso nosso, não há diferença nenhuma. A diferença é que ele estava desencarnado e começou a rever as situações da vida dele. Era isso aí, obrigado. Faça isso. Conte com o meu devotamento de amigo. No semblante da sofredora, um grande sorriso parecia uma grande luz. Como lhe sou grata, disse ela enxugando as lágrimas. Há quantos anos ninguém me fala assim, nesse tom familiar, dando-me o consolo da amizade sincera. Que Jesus o abençoe. Nesse instante, quando minhas lágrimas se fizeram mais abundantes, Narcisa tomou minhas mãos maternalmente e repetiu: que Jesus o abençoe. Isso é uma coisa bonita nesse final, assim, né? Quer dizer, ali ela, né? Ela chegou para dar um apoio para ele, né? Porque ele realmente tinha conseguido, né? Ultrapassar toda aquela questão do ego, dessa coisa toda, né? E se mostrar sincero com aquela pessoa e disposto, né? Agora a ter ela como uma irmã de coração. E deixo para vocês. Pode falar, Maurício. Tentando ajustar a rota que ajudou a atrapalhar no começo, né? Se no começo ele mudou o leme para um lado, para ela voltar, agora ele está tentando colocar o leme no lugar de novo para ela, né? E olha a coisa bonita, né? Quer dizer, o mesmo que ocasionou, né? Aquela situação dela, agora é o mesmo que vai dar o consolo para ela, né? Verdade. Então, como as coisas podem mudar, né? Por isso que diz que nem um santo, como que é o negócio lá, nem um pecador é sem futuro, e nem um santo é sem passado, né? Acho que é mais ou menos isso, ou sem pecado, alguma coisa assim. Não existe santo sem passado e nem pecador sem futuro. É bem essa situação aí mesmo. Muito bom. Mais alguém não, né? Eu só queria que você, se não tem mais nenhum comentário,
Eu só queria, se ninguém for comentar, mas você põe o último slide só para a gente fazer aquela visualização lá da prece, né? Ah, ainda tem uma parte? Ah, desculpa, é que você tinha colocado o último lá, então tá. Aconselharam-me, porém, recorrer à ministra veneranda, a nossa benfeitura da regeneração prometeu que endossaria meus propósitos no Eu Ministério acho do que Eu acho que esse aí já eu foi. acho que não. Eu acho que Não, não. não foi Eu acho não, que esse já aqui não foi não. terminou. Acho que terminou Esse no daí. anterior mesmo. Esse aqui, né, Badia? Não, isso aí é de outra vez, não era de agora, não. Bom, Será? Badia, esse aqui eu acho que já passou lá para trás. Deixa eu ver. Isso aí é de uma outra apresentação minha, que você está É, de pondo outra outra coisa. apresentação. Então só tem isso. Esse aqui é o último, que Não, Jesus mas tinha abençoe. aquele das fotos lá de Jesus, aquele que era o último, Ah, depois tá. que É que ele você colocou no terminou. meio aqui, ó. Esse, não, eu não coloquei no meio, certo é quando É, foi no e-mail e que ele se inverteu, termina mas termina no que Jesus abençoe mesmo. É a última frase do capítulo. esse aqui eu só coloquei, deixa eu só parar a gravação aqui, para poder fazer a mentalização ali. Esse aí eu pus só para ser um auxílio, né, visual.